Olá, meus caros, sejam muito bem-vindos. Vamos começar mais uma aula e nessa aula nós vamos falar sobre subcontratação e redespacho. São situações atípicas no dia a dia no que se refere à emissão de CTE, mas pode acontecer. E você precisa entender exatamente como é que você vai dar o tratamento quanto à emissão de CTE, quanto à tributação da prestação e também quanto à emissão de MDFE. Importante a gente lembrar que toda vez que você for iniciar uma prestação de serviço, seja ela por subcontratação, redespacho ou redespacho intermediário, que nós vamos ver em uma outra aula, você precisa consultar a UF onde essa prestação está se iniciando, ainda que a transportadora não seja inscrita nessa UF. Por quê? Porque essas regras elas podem mudar e mudam. Então é importante que você consulte essas regras. Aqui nessa aula nós vamos falar sobre as regras pertinentes à legislação do Estado de Minas Gerais. As prestações que iniciam aqui vão receber esse tratamento. Pois bem, vamos começar para a gente explicar direitinho qual que é o conceito de subcontratação e redespacho. Para isso, nós precisamos pedir socorro lá ao convênio CINEF 689, porque isso não está bem explicado lá no ajuste CINEF 9/2007, como eu acredito que a maioria de vocês pensaram. Bom, lá no artigo 58A ele traz duas distinções. Basicamente é o seguinte: a subcontratação de serviço de transporte é aquela firmada na origem da prestação de serviço por opção do prestador de serviço em não realizar o serviço por meio próprio, ou seja, ele delega todo o trajeto para outro transportador. Como é que isso acontece? No dia a dia, uma indústria vai vender uma mercadoria para um determinado cliente dele. Ele contrata uma transportadora, perfeito? Para fazer o trajeto. Já é certinho. Essa transportadora, ela subcontrata outra transportadora para frente para fazer esse frete. O que nós temos que entender é que na subcontratação nós estamos falando de todo o trajeto. Todo o trajeto será feito pela subcontratada. Quando é redespacho ou redespacho intermediário, nós teremos uma parte desse trajeto sendo feito vamos supor que seja subcontratada, porque nesse caso o nome certo é redespachada. Então, quando se trata de redespacho, nós temos a figura do redespachante, que é o transportador contratado pelo tomador do serviço, né, pela empresa remetente das mercadorias, e nós temos a redespachada ou as redespachadas, caso sejam mais de uma, e podem ser, tá? E essas vão executar uma parte do trajeto e não todo o trajeto. E nesse caso, sempre que isso acontecer, se configura redespacho e não subcontratação. Deu para perceber que são coisas diferentes? São coisas diferentes, mas aqui em Minas Gerais você vai ver que recebe o mesmo tratamento, o que foge um pouquinho da regra nacional e causa dúvida nas pessoas. Mas vamos seguir. O problema nasce, a sementinha do mal está lá no inciso 6º do artigo 135 do nosso regulamento, que diz o seguinte: a subcontratação é a contratação firmada por opção do transportador em não realizar o serviço totalmente ou parcialmente em veículo próprio. O que quer dizer aqui? Quer dizer que ele juntou. Ele fala o seguinte, ó, eu vou dar o mesmo tratamento para redespacho quanto para subcontratação. Então, a partir daqui nós temos que resolver um negócio. Se a gente seguir analisando o regulamento do ICMS do Estado de Minas Gerais, para entender quais são as regras de emissão de CTE, tributação e emissão de IMDFE, sobre subcontratação e redespacho, e nós tomarmos como base que os dois são a mesma coisa, vão receber o mesmo tratamento, bom, então não haverá distinção. No entanto, essa é uma questão polêmica, porque em outros estados, por exemplo, a forma de emitir o MDFE é orientado diferente do que é orientado para Minas Gerais. A forma de emitir o CTE também é orientado de uma forma diferente do que se orienta aqui em Minas Gerais. É por esse motivo que a gente foca na legislação de Minas, porque nós vamos considerar as prestações de serviço iniciadas aqui. Se nós formos começar uma prestação de serviço iniciada lá em Santa Catarina, lá no Espírito Santo, aí a conversa muda. A conversa muda um pouquinho, tá certo? Então vamos lá. Resumindo, a legislação mineira trouxe uma definição para redespacho e na definição de subcontratação ela considera a prestação de serviço de parte do trajeto pelo ajuste CINEF
é tratada como redespacho. Ou seja, toda vez que você vier, for conversar, for analisar o convênio CINEF, os seus respectivos ajustes, na hora que você chega no ajuste CINEF 9/2007, ele fala sobre, por exemplo, a forma como vai ser emitido o MDFE para a subcontratação e não fala sobre o redespacho. Ele já começa a ter problema aí. Né? Mas aqui em Minas Gerais, ele vai abranger para um único conceito, subcontratação e redespacho. Todas as regras de emissão de CTE, tributação e MDFE serão tratadas de forma igual. Tá certo? Então, o que eu vou passar para você agora sobre subcontratação vai ter reflexo também no redespacho. No entanto, existem opiniões diversas dessas que eu vou passar para vocês. Existem orientações diferentes. Existem orientações de que quando se trata de redespacho, por exemplo, no que se refere à emissão de MDFE, o redespachado tem que emitir o seu MDFE. Cada um vai emitir o MDFE referente ao trecho que ele transportar. E, no entanto, vocês vão ver que eu vou recomendar para você aqui que, nesse caso, a prestação será cobertada pelo MDFE emitido pelo redespachante. Inclusive, nós temos algumas manifestações aqui em Minas Gerais a respeito que eu vou comentar. Pois bem, primeira coisa, vamos falar sobre CTE. É necessário emitir CTE? Porque a discussão já começa feia aí. Tem estado que dispensa o subcontratado de emitir CTE. Tem estado que tem a dispensa. Por isso que eu falei que nós temos que analisar a legislação do estado onde o serviço inicia, que é diferente. Aqui em Minas não tem dispensa. Onde é que está isso? Lá no artigo 84. Lá já está falando para mim que eu tenho que fazer a emissão do CTE. Eu posso fazer esse CTE após a prestação de serviço terminar. Eu posso fazer esse CTE, emissão de CTE de forma globalizada, mas ele tem que ser emitido para acobertar o recebimento. Tá certo? Agora, o que o artigo 84 não fala para você é qual dos CTEs que vai acobertar a prestação de serviço. Você vai encontrar essa resposta lá no anexo 9, no artigo 7º. Ele vai falar o seguinte: a prestação de serviço será acobertada pelo CTE do subcontratante, sempre que a prestação contratada ou subcontratada se inicia no estado de Minas Gerais. Então já tem muita coisa para a gente assimilar, vamos por parte. Ó, eu sei que eu tenho que emitir o CTE, eu não posso deixar de emitir o CTE, e isso vai se aplicar também ao redespacho. Lembra? O artigo 185 fez a proeza, o inciso 6, jogar redespacho e subcontratação pelo mesmo conceito. Então, tudo que aparecer subcontratação aqui vai se aplicar ao redespacho. Então, no redespacho, o redespachado tem que emitir o CTE, o subcontratante também, o subcontratado também. No redespacho e na subcontratação, o CTE que vai acobertar a prestação de serviço é o CTE emitido pelo subcontratante, e isso também se aplica ao redespacho. Então, o redespachante é o CTE dele que acoberta a prestação. É por isso que ele tem que se iniciar aqui em Minas Gerais, ele tem que emitir o CTE para acobertar a prestação do serviço total. Ele não pode pegar, por exemplo, um serviço inicia em Minas, daqui para Espírito Santo, faz um redespacho, do Espírito Santo até Pernambuco, é o redespachante que faz para frente. Ele tem que emitir, ele não pode emitir um CTE apenas do Espírito Santo até Pernambuco, não, ele tem que emitir de Minas até o Pernambuco. A prestação se iniciou aqui, ele é o redespachante. Tá certo? Então vamos lá. Tratando-se de coleta no endereço do remetente para entrega no subcontratante, no endereço do subcontratante, a prestação pode ser acobertada por ordem de coletas emitida pelo subcontratante. O subcontratado emite CTE só para receber. E aí pode ser de forma global, tá? Transportador subcontratado ou redespachado pode emitir CTE individualizado por prestação. Não quer dizer que é esse que tem que acompanhar a prestação de serviço, mas pode ir junto, não tem problema nenhum não. Mas o que será apresentado é o CTE do subcontratante ou redespachante. Ou eles podem optar por fazer a emissão de CTE de forma globalizada, tá? Então, é por isso que lá atrás eu falei, gente, se a gente for tomar um ponto de partida, aqui nesse ponto de partida, que tudo que se aplica,
A subcontratação vai se aplicar a redespacho? É tudo. Essa emissão de CTE globalizado, é a isenção prevista no item 173, lá do anexo 10. Né? Tem que ser tudo. Não pode valer uma coisa e não valer outra, já que se uma vez que Minas Gerais resolveu considerar subcontratação e redespacho uma coisa só. Como é que eu faço a emissão de CTE globalizado de subcontratação, que também vai se aplicar para o redespacho? Eu tenho algumas regras. Quais são essas regras? Eu não posso juntar tudo em um só. Por exemplo, eu tenho que sempre individualizar por alíquota, porque pode ter prestações que são tributadas a alíquota de 7% quando inicia aqui na região sul e sudeste, com destino às regiões norte, centro-oeste, nordeste e Espírito Santo. E podem ter outras prestações que eu também fiz com alíquota de 12%, então eu tenho que separar. Também tenho que separar as prestações que são isentas, não tributadas ou iniciadas em outras UF. Tá? Então, há uma separação por tipo de tributação. Tem que referenciar a chave de acesso do CTE emitido pelo subcontratante ou redespachante lá no CTE emitido pelo subcontratado ou redespachado. É obrigatório. O CTE deve atender os requisitos acima, somando as prestações totais ou parciais emitido até o último dia do período de apuração. O que significa isso? Você fez várias operações na condição de subcontratado e redespachado durante o mês de junho de 2023. Até que dia você pode emitir o seu CTE se você optar por emitir o CTE de forma globalizada até o dia 30 de junho? Porque se você não fizer isso, você vai furar a competência junho e começa a emitir documento fora da competência. Isso você começa a postergar para julho, para agosto, para setembro, tá certo? Então você tem até o último dia do período de apuração a que se refere aos CTEs emitidos pelo subcontratante para emitir o seu CTE na condição de subcontratado ou redespachado.